o cara de idade é novo. Sim, mas eu
Boa tarde. Então, a nossa aula de hoje será sobre norma de um vetor, produto escalar, ângulo entre vetores, né, e algumas aplicações, se der tempo, do produto escalar. Então, vou compartilhar aqui a tela. Bom, então esses são alguns assuntos, né, que nós vamos abordar na aula de hoje. Normas, produto escalar, distância, ângulo entre vetores. Então a ideia aqui é trabalhar com certas quantidades para a gente entender, né, e conseguir resolver problemas que são descritos por vetores, tem certas figuras geométricas, tem certos lugares geométricos que são equacionados através de operações com vetores. Nós vimos na semana passada aquele mapa lá dos ventos, né, que para mostrar as diferentes regiões do planeta onde tem ventos importantes, né, que aparecem em mapas, eles são descritos por mapas com vetores. E no nosso dia a dia, né, eu já comentei na aula passada, e reforço, né, uma das maiores aplicações de vetores é no conceito de ortogonalidade, né, que são as paredes das casas que a gente frequenta, dos prédios que a gente circula, que tem paredes ortogonais, né? Então, tudo isso a gente vai ver a partir da aula de hoje. Então, como estou dizendo aqui, né, nas aplicações podemos interpretar a norma de acordo com o contexto, né? A norma pode ser interpretada como o comprimento de um vetor e também pode ser igual, no caso do vetor velocidade, né, que é um vetor, que eu comentei na semana passada, né, que tem direção, sentido e norma. A norma da velocidade é igual à velocidade escalar, né, que é aquele número que a gente lê no velocímetro quando a gente se desloca de carro, né. Então, se estamos nos deslocando a uma velocidade de 40 km por hora, este número é a norma do vetor velocidade, né. Aquele 40 é a chamada velocidade escalar, é a norma do vetor velocidade, né? Porque além dessa grandeza associada à velocidade, que é a norma, que no caso do veículo aqui eu estou exemplificando com uma velocidade escalar de 40 km por hora, né, a velocidade também tem uma direção e um sentido associado a esse conceito, né? Porque a velocidade é um vetor. Um outro exemplo que eu cito aqui, ó, é se a gente pensar na força-peso, né? Vamos pensar numa massa aqui de 50 quilos. Então, a norma desse vetor peso é calculada pela fórmula que a gente conhece, que é da física, né? Que a força é m vezes g. Então, a norma do vetor peso, neste caso, será 50 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quilo multiplicado por metro vezes por segundo ao quadrado dá 490 newtons, né? Esta quantidade, né, é a norma do vetor peso, né? O vetor peso ele tem uma direção vertical, né, o sentido aponta para o centro da Terra em qualquer ponto da superfície terrestre, né? Então, no caso de uma massa de 50 quilos, a norma do peso é 490 newtons. Né? É também chamado de módulo da força, né? Então, em diferentes contextos, às vezes as pessoas usam expressões, né, diferentes, tá? Então, dentro do estudo de vetores, vocês vão encontrar diferentes expressões para esse conceito chamado de norma. Então, alguns vão chamar de norma, outros vão chamar de módulo e outros vão chamar de comprimento. Todos esses conceitos têm a mesma interpretação. Então, como é que a gente calcula a norma? Vamos lá ver no livro a definição, então, de norma. Então, aqui no livro, o autor diz lá que a norma ela pode ser interpretada como comprimento, né, e decorrente, então, do teorema de Pitágoras, né?
ver se aparece aqui nessa página, na figura. Ah, não, está na outra página. Vamos ver aqui. Ó, vocês estão vendo aqui na página 131, na parte superior aqui, ó, onde eu estou manuseando aqui com o mouse, né? Então aqui, ó, o vetor V é o vetor V1, V2. Então o V1 é a coordenada aqui no eixo X. O V2 é a coordenada aqui no eixo Y. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, né, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, que é a norma do vetor V, que é representada por essas duas barrinhas aqui, né, duas barrinhas do lado esquerdo do símbolo do vetor e duas barrinhas do lado direito, né, são duas barrinhas verticais. Então, a norma do vetor V1, V2 é a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado. E se for um vetor do R3, um vetor com coordenadas V1, V2, V3, no R3, né, a norma do vetor será calculada de modo análogo. A raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Então, nos dois casos, como é mostrado aqui na figura 3.21, no item A e no item B, as fórmulas são consequência da aplicação do teorema de Pitágoras, né, tanto aqui para um vetor do plano, quanto aqui para um vetor no espaço. Né. Então é importante observar que a norma vai ser sempre um número não negativo, né, e o único vetor que vai ter comprimento igual a zero ou norma igual a zero vai ser o vetor nulo. Né. Os demais, todos vão ter uma norma positiva, um comprimento positivo. Né. Então aqui eu mostrei alguns exemplos de cálculo da norma. Vamos supor aqui, no caso do vetor 3, 4. Então, a norma do vetor V será a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, para eu calcular essa expressão, eu não posso separar. Eu tenho que calcular, primeiro, cada uma das parcelas. 9 mais 16. Ó, vamos fazer aqui, ó, inserção aqui do desenvolvimento. Vai dar 9 mais 16 dentro da raiz quadrada. 9 mais 16 dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a norma do vetor 3, 4 será igual a 5. Então, esse é o resultado da norma. Se vocês desenharem esse vetor, vocês vão ver que o 5 é o comprimento da flechinha do vetor que representa o vetor 3, 4. Depois a gente vai ver essa representação. Um outro exemplo, o exemplo 2 aqui, né, nós temos um vetor com componentes que são frações, mas não tem problema, eu aplico a fórmula da mesma maneira. Né, estou chamando de vetor W. Então, o módulo, a norma do vetor W será raiz quadrada de 3 quintos ao quadrado mais menos 4 quintos ao quadrado. Né? Quando a gente tem uma fração ao quadrado, eu tenho que calcular o quadrado do numerador e do denominador. Então, vai ficar 9 sobre 25, no caso do 3 quintos ao quadrado, mais menos 4 quintos ao quadrado vai dar 16 sobre 25. Vejam que, pela regra da potenciação, né, quando eu elevo um número negativo ao quadrado, o resultado é positivo. Então, vai ficar 9 mais 16, 25, dividido por 25, dá a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, este vetor W, ele tem norma igual a 1, e, portanto, ele é chamado de um vetor unitário. Todo vetor cuja norma, cujo módulo, cujo comprimento é igual a 1, é chamado de um vetor unitário. E um terceiro exemplo aqui, né, do R3, ó, tem aqui o vetor U de coordenadas 2, 2 e menos 1. Então, a norma desse vetor será a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas três coordenadas, 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Faço o cálculo aqui, vai ficar 4 mais 1, raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, o vetor U de coordenadas 2, 2 e menos 1 tem norma igual a 3. Então, a norma desse vetor U é igual a 3, ele não é um vetor unitário. Né? Então, todo vetor que não é unitário, ele pode ser transformado através de um processo chamado de normalização em um vetor unitário.
Então, para normalizar um vetor diferente do vetor nulo, devemos calcular o vetor u v dividido pela norma de v. Este vetor u, resultante desse cálculo, é um vetor unitário, né, que vai ter a mesma direção e sentido que o vetor v. Então, o vetor u é um vetor unitário e tem a mesma direção e sentido que o vetor vetor v. Ó, no exemplo 3 acima, ó, vamos olhar o exemplo 3 aqui, o vetor u, que é o 2, 2 e menos 1. Então, este vetor, nós vimos que a norma dele é igual a 3. Então, nós normalizamos esse vetor u fazendo o seguinte cálculo. U dividido pelo módulo, pela norma dele mesmo. Então, vai ficar o vetor 2, 2 menos 1 dividido por 3. O que isso significa? Que eu tenho que dividir cada uma das coordenadas deste vetor por 3. Vai dar 2 terços e menos 1 terço. Então, este vetor, resultante aqui, o vetor W é um vetor unitário. Né? Então, eu faço aqui a verificação, ó, de que realmente este vetor é um vetor unitário. E para fazer isso, eu calculo a norma do vetor W. Fica, então, a raiz quadrada da soma de 2 terços ao quadrado mais 2 terços ao quadrado mais menos 1 terço ao quadrado. Calculando o quadrado de cada uma dessas frações, resulta 4 nonos mais 4 nonos mais 1 nono. Para eu somar essas três frações, que têm o mesmo denominador, eu conservo o denominador, que é 9, e somo 4 mais 4 mais 1 no numerador dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. E a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, realmente, o vetor W é um vetor unitário. Né? E por que esses vetores são importantes? Porque eles são utilizados, né, preferencialmente quando a gente usa vetores para representar uma direção em um sentido sem importar o módulo. Né? Em certos mapas aeronáuticos, quando um piloto, né, ou uma equipe quer representar que numa certa rota o avião tem que tomar uma certa direção e sentido, né, geralmente eles usam, né, de modo preferencial os vetores unitários para indicar aquela direção e sentido, né, porque nesse caso não importa o módulo do vetor. Né? E aí tem outras situações em que isso também é utilizado. Então aqui eu mostro um exemplo da representação gráfica da normalização de um vetor do plano. Vou mostrar aqui. Então, no caso aqui, eu quero normalizar o vetor v igual a 3,4. Então, nós vimos ali acima, né, que o módulo, a norma deste vetor é igual a 5. Então, o vetor unitário, que tem a mesma direção e sentido de v, é o vetor u resultante do cálculo da divisão do vetor v pela norma de v. Então, vai ficar o vetor 3,4 dividido por 5, ou seja, é 3 dividido por 5 na primeira coordenada e 4 dividido por 5 na segunda coordenada. Então, aqui aparece nessa figura, vocês estão vendo aqui, né, o vetor v representado como essa flechinha mais comprida, né, que tem as coordenadas 3, 4, então aquela flechinha ali, que representa o vetor 3, 4, tem a norma representada aqui, norma de v igual a 5, né, que seria o comprimento da flechinha. Né? É só aplicar o teorema de Pitágoras ali, que é exatamente a fórmula de cálculo da norma. E o vetor u, que é o vetor 3/5, 4/5, né, é o vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor v. Né? Então, num problema em que a gente quer representar a direção e o sentido do vetor v, mas não tem interesse no comprimento do vetor, eu posso usar o vetor u. O vetor u, ele vai dar a mesma informação em relação à direção e sentido que o vetor v. Só que o vetor u é um vetor unitário. Né? Então, em várias situações, isso representa uma economia, né, do esforço computacional, do esforço no registro das informações. Então, por isso,
o vetor unitário acaba sendo preferencial se a norma, né, se o comprimento do vetor não for importante. Bom, então, uma outra aplicação que tem relação direta com a norma é o cálculo da distância entre dois pontos. Então, no plano, se eu tiver dois pontos, P1, x1 e y1, e o ponto P2, x2 e y2, então a distância entre os pontos dados é d igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. É como se fosse o cálculo da norma do vetor P1, P2. Por exemplo, se eu quiser calcular a distância entre o ponto 3,10 e o ponto Q menos 3,2. Então, a solução é d igual a raiz quadrada de x2 menos x1, vai ficar. Né? Tanto faz o que eu chamo de x1 como eu chamo de x2. Então, eu vou chamar isso aqui de x2, y2, isso aqui de x1, y1. Então, vai ficar 3 menos menos 3, 3 menos menos 3, mais 10 menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Só para a gente deixar claro aqui, eu vou chamar esse aqui. Isso não faz diferença, né? Esse aqui eu chamei de x2, y2. Tá? E esse aqui eu chamei de x1, y1. Mas como é que o senhor fez? Tanto faz, viu, pessoal? Não vai fazer diferença no resultado final, né? Como a gente está calculando a diferença elevada ao quadrado, né, o resultado será igual lá no final. Tá? Então, se vocês inverterem a ordem, né, não vai fazer diferença quanto ao resultado, porque a distância entre um ponto e outro, né, não depende, né, de como é que é orientado o segmento. Né? A distância do ponto P até o ponto Q é igual à distância do ponto Q até o ponto P. Né? Então, a ordem que a gente coloca aqui, os elementos dentro da fórmula, não faz diferença quanto ao resultado. Então, voltando aqui, vai ficar 3, comparando lá, x2 menos x1 ao quadrado. 3 menos menos 3 elevado ao quadrado, tem que colocar um outro parênteses aqui, né? Mais y2 menos y1, 10 menos 2 elevado ao quadrado. Então, calculo aqui, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vai ficar 36 mais 64, raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, a distância entre esses dois pontos é igual a 10. Né? Significa, se vocês fizerem um desenho, né, com uma escala em centímetros nos dois eixos, x e y, e marcarem esses dois pontos, vocês vão ver que a distância entre o ponto P e o ponto Q será exatamente 10 centímetros. Uma fórmula análoga vale aí para pontos do espaço tridimensional. Então, antes de eu seguir aqui, pessoal, vamos fazer um exercício aqui, bem simples. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, um exercício aqui, Exercício. Vou pedir para vocês normalizarem esse vetor aqui, De vocês tentarem fazer no lápis, no papel aí, rapidinho, 3 minutinhos, tá? Vou dar 3 minutinhos para vocês. São 17h54. Vai dar número com vírgula, senhor? Não, vai dar número inteiro. Ah, tá. Viu eu. Na raiz quadrada, tá perguntando? Isso. Não, vai dar o número inteiro. Tá bom.
Isso, essa vai ser a norma do vetor. Exatamente. Deixa eu copiar aqui o símbolo para ficar mais fácil aqui. Vamos ver o seguinte. Então, só para a gente ter a referência aqui, ó, deixa eu colocar aqui a fórmula. Só para a gente né, fazer passo a passo aqui, ó. Vai ficar 5 ao quadrado mais o y ao quadrado, ou seja, 12 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 25 mais 144, que é igual a raiz quadrada de 169. Muito bem, então vai dar 3. Tá? Então, nesse caso, deu o número inteiro. Mas vamos supor que não desse o número inteiro. Tá? Como essa disciplina aqui é uma disciplina mais teórica, né, que a gente não vai resolver problemas de laboratório, a gente não vai resolver um problema, digamos, da realidade, a gente não vai, por exemplo, calcular as medidas de um terreno ou coisa parecida, então a gente não precisa fazer cálculos com calculadora, com uma casa decimal ou 2 casas decimais. Mas se vocês eventualmente tivessem de calcular, porque tem pessoas que gostam, né? Eu prefiro calcular com, sei lá, vamos supor que tivesse dado raiz quadrada de 150. Né? Então, quando vocês quiserem usar a calculadora, se for o caso, vocês podem usar com 2 casas decimais, é suficiente. Tá? Nós não vamos trabalhar com precisão muito maior que isso. Mas, nesse caso, deu um número inteiro. Né? Então, a normalização... E outra, né? Pode deixar indicado também, se não quiserem fazer o cálculo da raiz, dá para deixar indicado o símbolo da raiz quadrada, tá? Quando não for um número inteiro. Então, vou pegando aqui a fórmula aqui para ficar mais fácil. Ó. Vou pegar aqui. Nós vamos... Sim, vamos chegar lá, Gabriel. Ó, então, olha só, tu vai pegar o vetor 5, 12, o vetor 5, 12, e vai dividir por 13. O resultado será um novo vetor que tu vais obter dividindo cada uma das coordenadas do vetor V por 13. Vai ficar, então, 5 dividido por 13 e 12 dividido por 13. Então, este é o vetor unitário que tem a mesma direção e sentido do vetor V. De fato, né, se tu calculares a norma, né, do vetor U, realmente vai dar 1. Tá? Mas não é necessária a verificação em todos os exemplos, mas seguramente, se a gente calcular corretamente aqui, ó, a norma do vetor V e efetuar a divisão, então qual é a resposta, né, da normalização? Só para deixar claro, né, para vocês entenderem, a resposta é esse vetor aqui, ó. A resposta é isso aqui.
Certo? Se vocês quiserem fazer o desenho, né? Ó, o desenho ele vai ser uma figura semelhante ao desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Tá vendo aqui, ó. Então, vocês vão fazer o desenho do vetor 5, 12, né? E depois o vetor U. Eu vou deixar aqui como exercício, que você vai tomar um certo tempo, depois vocês podem fazer, né? O exercício, então, é incluir vamos botar assim, ó, vou usar o termo, a representação gráfica da normalização. Ó, ver o exemplo acima. Pessoal, alguma pergunta? Professor, Pois não? sobre as raízes ali, se eu tiver feito as raízes, continua tudo certo? Desculpa, pode repetir? Assim, ó, professor, eu fiz toda ali a soma, no caso ali, ó, 5 e o 13, e daí... Como é que eu posso explicar? Enfim, deu 1 o resultado final. Tá, mas tu tá vendo a tela que está compartilhada aqui? Sim. Tá, tu fez um cálculo igual a esse? Tu obteve o 13 lá no final? Eu tive o 13. Tá tudo certo. Só que daí eu tava vendo um pouco mais para cima que tu fez ali que tinha que botar 5 ao quadrado. Um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. Ah, sim, para fazer a verificação, tá dizendo? Isso, aham. Ah, sim, tudo bem, não tem problema nenhum. Quer ver, ó, se tu fizeres, eu acho que eu entendi agora o que tu falou. Ó, se tu fizeres, o que eu entendi é o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de verificação de que o vetor U é unitário. Tu pegas e aplica a fórmula para este vetor aqui, tá certo? Isso, foi isso que eu fiz. Isso, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Tu pode fazer isso, mas não é, digamos assim, é uma boa tu fazer às vezes, sabe por quê? Porque daí tu tira a teima se tu fez a conta correta. Sim. Né? Porque, claro, é aquele negócio, se a gente, digamos, vou usar uma expressão assim, a gente confia no nosso taco, a gente, né, fica tranquilo, acha que deu tudo certo, mas é uma boa estratégia realmente tu fazer a verificação, né? Pelo menos uma vez que outra para, digamos, ficar tranquilo que o resultado está correto. Então, vamos fazer aqui. Opa, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu botar o sobrescrito aqui. Vou botar aqui. Vai ficar o parênteses ali. Elevado ao quadrado. Mais. Vou botar outra potência. Desculpa, né? Então, na verificação, né? Senão a gente acaba cometendo um erro sem querer. Ó, então tá ali, 5 sobre 3 ao quadrado mais 2 sobre 3 ao quadrado. Beleza. Então agora eu vou continuar e a gente tem pouco. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá cortando, senhor. O Zoom deu uma mensagem aqui de que tem algum probleminha, mas vamos seguir que daqui a pouco eu acho que normaliza. Opa, aqui é 169, né? Mais 144 sobre 169. Então, realmente, se tu fizer a conta com o estresse, né, vai dar o numerador vai dar 25 mais 144. Tudo isso aqui dividido por 169. Isso aí é a mesma coisa que raiz quadrada de 1. Né? Porque 25 mais 144 é 169. Né? Somando aqui, ó. 169 sobre 169.
que é a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, realmente, o que isso prova? Que este vetor aqui é um vetor unitário. Então, digamos assim, é uma boa estratégia, né, tu fazer a verificação, tá? Porque isso te deixa tranquilo que realmente o vetor que tu encontrou é um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido que o vetor V, tá? Não tem, Tá bom. E, ô, senhor, daí no caso não é obrigatório, mas se eu quiser completar, tipo, fazer a conta toda ali, né, no caso, para encontrar claro. a normalização e deixar essa conta que a gente fez para encontrar se é unitário ou não. Eu posso fazer igual? Não, claro, pode fazer sim, recomendo fazer, acho que é uma boa estratégia, porque como a gente está vendo muitas fórmulas, e são cálculos que, quando a gente faz assim isoladamente, é um cálculo simples, mas de repente tu está fazendo uma integração que tem várias fórmulas envolvidas, então é recomendável tu fazer a verificação, tá? Pode fazer. Tá, ok, Até senhor, obrigado. Beleza, então, mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, depois vocês podem usar esse recurso aqui. Acho que é bom fazer. O que eu fiz aqui nesse desenho? Vocês podem observar que eu usei uma régua. Eu coloquei o centímetro aqui como unidade de comprimento, tanto no eixo X como no eixo Y. Vocês podem ver aqui que as escalas não estão alinhadas com as linhas do caderno, né? Coloquei 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, aqui 1, 2, 3, 4 centímetros, né? Marquei o vetor 3, 4 e representei a flechinha lá do 3, 4 e depois do vetor unitário, né? Então, a sugestão é vocês, né, fazerem esse mesmo exercício aqui, ó, para esse vetor, né? Acho que é uma boa forma de vocês enxergarem, né, a posição, né, tanto do vetor V quanto do vetor unitário, que tem a mesma direção e sentido do vetor V, que é o vetor U. Bom, professor, então, pois não. você poderia fazer um exemplo, só para a gente visualizar, assim, que eu tentei fazer alguns exercícios e eu tive um pouco de dificuldade no início para fazer com 3 eixos. Poderia fazer um exemplo com 3 eixos para a gente ver como é que seria feita a resolução, assim. Desenho, né, do gráfico. Sim, inclusive, eu fiz alguns exercícios aqui, deixa eu só ver se eu estou com o arquivo aqui disponível. Inclusive, eu coloquei lá, ó, né? Não sei se vocês chegaram a ver aquele arquivo que está disponível ali no de alguns exemplos da semana passada, só que eu... Ah, não, esse aqui é o mesmo, peraí. Esse aqui, ó, vetores, visão geométrica. Eu vou te mostrar aqui um que está pronto, né, por causa do tempo aqui, tá? Tranquilo. Entendeu? Isso aqui são aqueles exemplos da semana passada. Aí eu peguei alguns exercícios. Ó, esses exercícios, alguns que eu resolvi, entendeu? Então aqui tem aí vetores do plano. Deixa eu ver aqui. Vou diminuir um pouquinho para ficar. Chegando ali do plano. Tá dando um esforço que eu não entendi. Mas estão enxergando a figura ali. Sim, sim. Tá. Então, isso aqui são exemplos de vetores do plano que a gente trabalhou essa representação na outra aula. E eu fiz depois, ó, aqui eu fiz uns exemplos de vetores do espaço. Então, como é que funciona isso aqui? Tem mais que eu comentei que para representar um vetor no espaço... O áudio está cortando muito. Está cortando, é? Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um microfone aqui. Vamos ver se... Vamos ver se melhorou. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Tá. Eu botei um microfone de celular aqui conectado aqui no computador.
áudio. Ó, então aqui, pessoal, para vocês desenharem, por exemplo, o metrô 345, tá vendo aqui, ó? Você consegue ver essas linhas ligadas aqui? Estão aparecendo figura, elas estão bem fraquinhas. Dá para ver as linhas, mas o áudio ainda está cortando, professor. Tá cortando? Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui, ó, o compartilhamento. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa reunião aqui, eu reabro essa aula, tá? Isso aconteceu semestre passado, eu fiz dessa forma e várias vezes resolveu, tá bom? Eu encerro, aí depois eu publico os vídeos lá das duas partes, não tem problema nenhum. Vou encerrar aqui.